Olá, meu querido irmão, seja muito bem-vindo para a nossa reflexão deste terceiro domingo da Quaresma. Primeira leitura, Êxodo 3, a manifestação de Deus a Moisés na sarça ardente, onde Deus se revela como eu sou aquele que sou e chama Moisés a conduzir o povo para fora da escravidão. Depois, a primeira carta aos Coríntios, Paulo que apresenta Moisés como um modelo a todos aqueles que foram batizados, para saírem da escravidão para a vida nova, sabendo que neste caminho o Senhor é o nosso sustento, mesmo que passemos por dificuldades, porque o deserto é sempre privação e luta. E depois o Evangelho de Lucas 13, de 1 a 9, Jesus que escuta de um martírio que Pilatos faz, misturando o sangue de alguns galileus ao sangue de sacrifícios, uma coisa horrível. E depois Jesus mesmo cita uma tragédia de uma torre que cai sobre alguns moradores e que morrem por causa disso. E o Senhor diz, estes sinais difíceis, essas provas, as doenças, a morte de alguém que a gente ama, a descoberta de uma enfermidade, ou o martírio de alguém, o assassinato de alguém, são situações que nos colocam no extremo da vida. Ou melhor, até diante da realidade que a vida é limitada e de que pelo fato de nós termos fé, isso não é a garantia de que nós seremos poupados. Mas, no meio de tudo, mesmo do sofrimento que não é vontade de Deus, Deus nos fala. E o Senhor diz, isso é nos dado como um sinal para nós nos convertermos. As dificuldades são nos dadas como um sinal para ver se de fato nós produzimos frutos, frutos de vida eterna, frutos doces, figos, e não frutos do amargor. Aqui, meus irmãos, é importante a gente parar para pensar quantas e quantas vezes nós somos desafiados pela vida e podemos nos tornar pessoas amarguradas, que ao invés de vermos a ação de Deus e o seu amor que nos sustenta, quando não nos livra, nos sustenta na prova, e porque não enxergamos isso, nos tornamos pessoas amarguradas. Assim também nós precisamos parar para pensar como é que temos carregado a nossa cruz. Se temos carregado a nossa cruz com a confiança de que o Senhor age na nossa vida. Na primeira leitura, Deus se apresenta a Moisés como eu sou aquele que sou. E no fundo é para dizer ao faraó, olha, diga que eu sou, me enviou até vocês. A expressão hebraica, Eyer, Asher, Eyer, significa mais do que eu sou aquele que sou. Eu sou aquele que sou, a tradução grega, mas eu sou aquele que serei, ou eu acontecerei como aquele que acontece, ou eu estarei sendo como aquele que estarei sendo, que é um português horroroso, nos mostra mais do que uma identidade, uma ação. O verbo ser estar aqui não está colocado só como um verbo de estado, mas como um verbo de ação. Então essa é a ideia, eu acontecerei com vocês. É no caminho, é na luta e na confiança em mim, na vossa caminhada diante do faraó e depois fugindo do faraó, que vocês vão me experimentar. Não é diferente na nossa vida, meus irmãos. Nós vamos experimentando a ação de Deus à medida que nós caminhamos na fé. E aqui há um elemento interessante. São Paulo vai nos dizer, no entanto, a maior parte daqueles que caminhavam no deserto com Moisés desagradou a Deus e eles morreram e ficaram no deserto, porque eles entraram na murmuração. A murmuração, meus irmãos, é um pecado terrível, porque é o pecado daqueles que reclamam contra Deus, que porque as coisas não acontecem como querem, se rebelam contra Deus e passam a acusar a Deus como um filho que se revolta como o pai. Talvez um filho que passa por um sofrimento e o pai o abraça para consolá-lo, e o filho começa a esmurrar o pai
rejeitando aquele consolo. Assim também muitas vezes nós nos comportamos diante de Deus, do seu amor. Por isso é importante a gente parar para pensar se nós ainda temos uma fé muito egoísta, presa aos fatos, presa às situações, presas a uma ideia quase de mercado. Se Deus me dá, é porque Ele me ama. E se Deus não me dá, é porque Ele não me ama. As palavras, as imagens do Evangelho são imagens muito fortes, porque imagine alguém morrer oferecendo sacrifícios a Deus no meio da sua oração como um martírio, serem profanados aqueles sacrifícios, a pessoa buscando a Deus e ser assim assassinada, ou numa tragédia. Mas veja que interessante, eu queria, preparando esta liturgia para vocês, eu me recordava de uma freira chamada Maria Laura Mainetti. Ela foi uma freira italiana que morreu no dia 6 de junho do ano 2000. E sabe como? Em um ritual satânico. Ela foi oferecida ao demônio, seu corpo, morta por 3 jovens que bateram nesta irmã com um tijolo e depois a apunhalaram 19 vezes. E ainda fizeram no seu corpo marcas 666 para indicar que era uma ação maligna. Todavia, vejam que coisa horrorosa, mas a igreja declarou esta mulher beata, declarou esta mulher beata, ou seja, ela que humanamente foi destruída e foi oferecida ao demônio, está no céu e assim ela é invocada por Deus, por nós, junto a Deus, para que interceda por nós. Então aquilo que são as nossas experiências humanas, muitas vezes param diante dos limites, mas diante de uma situação como essa, a igreja diz não, o demônio parece ter vencido, mas venceu a Deus, porque agora esta mulher, oferecido o seu corpo ao demônio, ela está ressuscitada junto diante de Deus e intercede por cada um de nós. Justamente por isso, meus irmãos, não desanimamos das nossas lutas. No deserto da vida eu não sei o que nos espera, mas eu sei quem nos espera. O Senhor Jesus, que sempre nos conduzirá à terra prometida. Por isso não murmuremos, mas louvemos ao Senhor, que é o nosso sustento. Deus te abençoe, Santa Quaresma.